Olá, boa noite para você, 6 horas 29 minutos, quinta-feira, 22 de novembro. O ataque está no ar aqui na telinha da Rede Mais. Fique muito bem informado. Até às 10 para 7, nós estamos juntinhos com as notícias do esporte. E hoje você vai ver os detalhes do clássico Tupinambás e Tupi do Mineiro do ano que vem, hein? E claro, a cobertura completa do Brasileirão. Roda! Isso aí, boa noite, Felipe Repolez, Filipão. Beleza, Marco? Boa noite, pessoal de casa. E a rodada do Brasileiro, que começou ontem e termina hoje? Uma rodada que começou interessante, né, Marco? Começou aí com o Palmeiras goleando o América, não levou o título por causa do resultado do Flamengo. Uma boa vitória do Galo também, né, contra o Inter. O Inter que não tinha perdido em casa ainda, perdeu ontem. Essa convenceu. Mas primeiro a gente fala do Campeonato Mineiro do ano que vem. Hoje teve uma reunião entre dirigentes do Tupinambás e do Tupi, já de olho na competição do ano que vem, 2019. O jogo será na quarta, dia 23 de janeiro, às 8 da noite. Mesmo faltando praticamente 2 meses para o clássico, hoje alguns assuntos foram definidos. E o resultado dessa reunião, gente, com os diretores de futebol, foi um grande acordo de cavalheiros. As diretorias anunciaram que vão promover o clássico juntas. A intenção é promover um evento especial para a cidade de Juiz de Fora. Não foi divulgado o valor, mas os ingressos serão vendidos a preços promocionais para encher o estádio Mário Helênio. A torcida do Tupi ficará nas arquibancadas que ficam de frente para as cabines de TV. E a do Tupinambás, é claro, no lado oposto, perto das cabines. Essa situação se inverte no ano que vem, ou melhor, em 2020, já que esse acordo assinado foi por 2 anos. Além disso tudo, as diretorias pretendem fazer rodadas duplas na 5ª e na 8ª rodadas, enquanto os 2 times jogam em casa pelo Campeonato Mineiro. Primeiro, dá parabéns para as 2 diretorias, né, Felipe? Parabéns mesmo, viu, Marco? A gente que está acostumado a ver tanto desacordo, tanto desacerto, né, nas conversas entre diretorias de clubes, e é importante demais para a cidade aí esse acordo, né? Promover um evento bacana para a cidade de Juiz de Fora, e é o famoso ganha-ganha, ninguém sai perdendo num acordo desse não, né? E interessante seria também a rodada dupla, né? Pensa bem, numa quarta-feira o torcedor do Tupi vai assistir o jogo, na sequência tendo o Tupinambás, um preço mais acessível. Sim. Parabéns para as 2 diretorias. Isso chama planejamento, né, Felipe? Que falta, como eu disse, mais de 2 meses, mas já está se pensando em um trabalho conjunto para elevar esse clássico de Juiz de Fora, que não acontece há um bom tempo. Os diretores ainda disseram durante a entrevista coletiva que a rivalidade existe, nunca vai acabar, mas eles têm que ser racionais, pensando em prol, vamos dizer assim, do futebol de Juiz de Fora. Muito bacana, e a gente acompanha tudo do Campeonato Mineiro aqui no Ataque. Série B do Brasileiro, o Boa Esporte continua os preparativos para a última rodada. No sábado, o time de Varginha enfrentou o Oeste em casa. Hoje o Boa treinou na parte da tarde no CT da Rua Paraná, e o mesmo acontece amanhã. O Boa já está rebaixado, você sabe, é o lanterninha, mas a partida é importante porque o Oeste ainda corre risco de rebaixamento. Pelo menos 8 jogadores já foram dispensados pela diretoria do Boa, mas essa informação não foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube. Felipe, cada um trabalha, cada um manda onde pode. A gente aqui no Ataque, a gente tem a nossa autonomia, de acordo com a nossa diretoria. O Boa faz o que quer com a informação, mas trata apenas de planejamento. Se já dispensou, por que não confirmar, né? É uma informação para o torcedor que me cobra na rua. Mas por que não fala do Boa? Claro, e transparência, né, Marco? É muito importante nesse ponto, porque se a diretoria tomou a decisão, que assuma essa decisão e que se
e traga transparência para o dia a dia do clube e para o torcedor, traz mais confiança e mais segurança para a diretoria e para a torcida. Né, quando as coisas são esclarecidas assim abertamente, né? Se não divulgou é porque não está tão seguro da decisão, imagino eu. E ninguém está aqui para criticar, né, desnecessariamente, apenas para a gente informar o torcedor. Mesmo assim, um grande abraço para o meu amigo Renan, assessor de imprensa do Boa Esporte, que sempre nos atende na medida do possível. Fecha aqui para mim, você que gosta de basquete, preste atenção. No sábado tem a maratona em Varginha. O evento começa às 8 da manhã e termina às 9 da noite no ginásio do Campus 2 do Unis, na BR-491 entre Varginha e Eloy Mendes. Até agora já foram feitas 87 inscrições. Só tem mais 20 vagas e elas devem ser feitas, elas devem ser preenchidas no local da maratona no sábado pela manhã. Quem se inscrever ganha um kit e pode jogar basquete o dia todo, quantas vezes quiser. As partidas vão até às 5 da tarde e depois disso tem premiação e o popular Comes e Bebes. Um belo churrasco, participe, hein? Não perca! Nós vamos para o intervalo bem rapidinho e na volta tem Campeonato Brasileiro. Palmeiras goleou o América, mas ainda não ficou com o título. O Cruzeiro passou pelo Vitória e o Galo bicou o Inter lá no Beira-Rio. Fique comigo, é pai bola. Seis e 38, o Ataque está de volta para falar do Campeonato Brasileiro. O América não suportou a pressão do Palmeiras e foi goleado por 4-0. A vitória deixou o Palmeiras ainda mais perto do título. Olha, falta muito pouquinho para o Verdão garantir o 10º caneco do Campeonato Brasileiro. Que isso, hein? Roda! 39 mil torcedores na arena. Com a derrota do Internacional para o Atlético Mineiro, estava tudo preparado para a festa do título. Só faltava um tropeço do Flamengo diante do Grêmio, que não aconteceu. Mas o Palmeiras fez a sua parte. Depois de uma certa ansiedade no primeiro tempo, atropelou o América. O zagueiro Luan abriu o placar neste lance. A defesa do América se atrapalhou e Dudu deixou o Willian mais do que à vontade para marcar. Aqui o prêmio para o melhor jogador do Palmeiras, golaço de Dudu. E a goleada veio no cruzamento de Mike para a cabeçada de Daverson. Esta foi a segunda chance do Palmeiras ser campeão que passou. Mas isso não chega a ser um problema, nem motivo de grandes preocupações. Afinal, o time segue jogando bem. Desliguei a televisão do vestiário, porque eu não quero saber se o Internacional está ganhando ou está perdendo. Eu tenho que ganhar, tenho que ter foco no meu jogo. Então, uma série de detalhes que a gente sabia que hoje era um jogo que poderíamos aqui definir quase que o final do campeonato. Isso aí, Filipão, quase, porque o Verdão só não garantiu o título porque o Flamengo venceu o Grêmio e continua 5 pontos atrás do Palmeiras. Roda! O time carioca começou a partida embalado. Everton Ribeiro já ameaçou o Paulo Vitor com esse chute de longe. E Uribe tentou com força de cabeça, mas a bola bateu na trave. O Grêmio até tentou aproveitar alguns contra-ataques com velocidade, mas sem sucesso. E o time carioca respondeu com Diego, buscando o canto do gol. No segundo tempo foi preciso apenas 1 minuto para o Uribe acabar com a ansiedade dos torcedores. Depois do gol, o Grêmio teve alguns momentos bons na partida, com bolas aéreas, como essa cabeçada do Everton e essa do Jeromel, que assustou o goleiro César. Mas o Flamengo garantiu a vitória com mais um gol, dessa vez do Diego, que comemorou nos braços da galera. Com a vitória, o Flamengo continua vivo na competição, ainda com chance de conquistar o título. Já o Grêmio permanece em 4º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, mas pode deixar o G4 ainda nesta rodada, se o São Paulo vencer ou empatar com o Vasco. Apesar da empolgação, depois da vitória por 2-0, teve confusão entre torcedores rubro-negros no Maracanã, que precisaram ser contidos pela polícia.
Só uma palavrinha, ridículo. Gente idiota que vai no campo para brigar entre torcedores no mesmo time. Isso aí, mas pode colocar o hino do Verdão aí, ô Pedro, por favor? Porque nós vamos falar sobre essa situação envolvendo Palmeiras e Flamengo. Primeiro, Palmeiras massacrou, né, Felipe? Fez o papel dele, né? Pegou um adversário muito mais frágil, um time que luta contra o rebaixamento, precisando da vitória para garantir o título, fez a parte dele, goleou, passou por cima e é isso mesmo, né? Flamengo também venceu com a ajuda do árbitro, porque o primeiro gol foi irregular. O William Arão chutou o rosto do zagueiro, chutou tudo, mas o Palmeiras também teve uma mãozinha, ou melhor, um pezinho do goleiro no primeiro gol ali, mas que não faria falta. Flamengo, será que tá acreditando, mas não tá, né, Felipe? Acredita, mas não acredita, aquela faz ali, cumpre a obrigação, porque ainda tem chance matemática, né, mas se o Palmeiras não tivesse conseguido a vitória e o Flamengo tivesse ganhado, a diferença diminuiria bastante, né? Apenas para 2 pontos. Mas do jeito que tá, acredita porque tem chance matemática. E volta aqui para mim, porque o bom do futebol é isso. No domingo, todo flamenguista tem uma cruz de malta no peito, vai ter que torcer pro Galo. Não tem essa, vai torcer e acabou. Não adianta falar o contrário, viu? Vamos falar do Galo. O Atlético deu uma mãozinha pro Palmeiras, venceu o Inter e eliminou qualquer possibilidade de título do Colorado. De quebra, o Galo se manteve firme no G6. Roda. Ares tirou de Marcelo Lomba para fazer o gol dos mineiros. E a conversa do técnico Odair Hellmann com os jogadores no intervalo deve ter sido firme, porque eles voltaram pressionando o Atlético Mineiro. O Inter foi para cima e, com isso, naturalmente dava campo para o contra-ataque adversário, como nesse caso, em que Casares perdeu na cara do gol. O susto serviu de motivação e, logo na sequência, pênalti em cima de Leandro Damião. O capitão D'Alessandro foi para a bola e deslocou o goleiro Vitor, que não teve chances. Depois de vacilo da zaga alvinegra, Damião perdeu esta chance clara aos 41 do segundo tempo. E nos acréscimos veio o golpe final. Casares tocou para o volante Davi Terans, que fez o 2-1 para os visitantes. Estamos próximos, né, do nosso objetivo, tá? Com tudo agora para esses 2 últimos jogos. Gente, antes de falar do Galo, eu vou corrigir aqui. Cruz de malta no peito, o flamenguista vai torcer pro Vasco domingo, que enfrenta o Palmeiras, tá bom? Tá corrigido, obrigado, Wagner. Aqui a equipe é atenta, o cinegrafista Wagner, que é vascaíno, que me corrigiu. Agora falando do jogo, aí sim uma vitória convincente, né, Felipe? Muito convincente, né, Marco? Venceu uma equipe muito forte, que é o Inter, que estava aí brigando pelo título o campeonato inteiro, e não tinha perdido em casa ainda, né? Então, assim, é um resultado muito expressivo. E além de ser uma vitória muito convincente, um resultado excelente para as pretensões do Atlético no campeonato. Gol de gringos. Gol de gringos. E vale destacar os gols que o Leandro Damião perdeu, hein? Olha aí na imagem, parece que fez de propósito. É claro que não fez, né, Felipe? Mas impressionante. O Casares, nessa reta final, tá dando um recado para a torcida, né? Tá fazendo a diferença, né? Ele tem muita qualidade, né, Marco? O Casares realmente é um jogador muito habilidoso, de muita qualidade, bate muito bem na bola, pode ser decisivo. É aquela questão, tem jogo que ele é mais sonolento, né? Beleza, vamos continuar com o Campeonato Brasileiro, porque o Atlético Paranaense bateu o Corinthians, Santos e Botafogo empataram na Vila Belmiro. Então veja os gols, roda. O Atlético Paranaense venceu o Corinthians na Arena da Baixada. Léo Pereira cabeceou firme e marcou o único gol da partida. O Santos empatou com o Botafogo. Gatito Fernandes impediu o gol na primeira tentativa, mas no rebote Rodrigo abriu o placar. Brenner marcou para o Botafogo, 1-1 na Vila Belmiro. E o Cruzeiro passou pelo Vitória sem dificuldades no Mineirão. O destaque foi o atacante Fred. Roda. A primeira chance foi do Vitória. Iago arriscou de longe para a defesa de Rafael. Aos poucos o Cruzeiro foi chegando. Lucas Silva mandou uma bomba e obrigou João Gabriel a fazer essa boa defesa. Patrick Bray teve tudo para abrir o placar, mas perdeu. Aí o Vitória resolveu dar uma ajudinha. Ezequiel cruzou forte, Aderlan se jogou na bola e mandou contra o próprio gol. Cruzeiro 1-0. Não era a mesma noite de Aderlan. No comecinho do segundo tempo, Robinho tentou cruzar, a bola desviou na mão dele e o juiz marcou pênalti.
Na cobrança, Fred, com toda a tranquilidade do mundo, ampliou. 2-0. Aí o Cruzeiro deslanchou. João Gabriel ia se virando como podia. Contou até com travessão e com a má pontaria de David. Mas não deu para salvar o chute certeiro de Fred, que marcou o segundo dele. Final, Cruzeiro 3, Vitória 0. O Fred dispensa qualquer comentário, né? Sempre foi um jogador de área, um jogador inteligentíssimo, que sabe como poucos fazer uma proteção. A gente fica feliz pelo retorno dele, né? Tá vindo, tá retomando mesmo. Vai ajudar com certeza o Cruzeiro. Pois é, o Cruzeiro está tão tranquilo que jogou com alguns jogadores que são reserva dos reservas. Caso do Patrick Bray, que se destacou no Tupi de Juiz de Fora nesse Campeonato Mineiro, foi pro Cruzeiro junto com o Kaiser não está no Cruzeiro, foi emprestado, mas até o Bray jogou. Agora sim, o Vitória, Felipe, ó, tchau, caiu, não dá mais. Sim. É muito fraco o time, né? Muito fraco. Muito feio. Muito feio, futebol muito fraco, muito feio. A defesa, nossa, a defesa frágil demais. A defesa é uma mãe. E com o Fred, que não perdoa, né? Sobrou ali, ele faz mesmo o gol. Então ontem o Fred se destacou, o Patrick Bray, até o Ezequiel jogou bem contra o Vitória. Isso é o indício de que o Vitória está num péssimo caminho. Um péssimo caminho e fez um campeonato muito ruim, né? Um campeonato muito fraco do Vitória e eu acho que realmente sério candidato à queda. Dificilmente vejo no América até maior poder de, vamos dizer assim, de possibilidade de permanecer do que o Vitória, né? Também vejo mais possibilidade de reação no América do que no Vitória. E o Cruzeiro brincou, foi lá, fez o dever de casa e deixou a torcida bem feliz. Mas não acabou não, gente. Hoje tem mais 4 jogos e a briga para não cair tá demais. Roda! Às 8 horas, o Vasco, que luta para não cair, recebe o São Paulo em São Januário. Às 9, são 3 jogos. O Bahia joga em casa contra o Fluminense. Tem o duelo de 2 desesperados, Chapecoense e Sport na Arena Condá. E o Ceará joga no Castelão contra o Paraná Clube. Felipe, rapaz, eu tô imaginando. Vamos começar. Vasco e São Paulo. São Paulo precisa ganhar porque vai ficar no G4. Sim. Tranquilo. O Grêmio perdeu ontem. E o Vasco? O Vasco precisando da vitória mais do que nunca, né? Com sério risco de rebaixamento. O Vasco precisa ganhar de qualquer jeito. Eu tô imaginando o Vasco aí, os confrontos, quando a gente vai conversando. Pode deixar rodando sem problema. Título daquele filme, A Espera de um Milagre. Tem Bahia e Fluminense, outro confronto ali na parte de baixo. Sim. Olha esse jogo, Chapecoense e Sport. Esse vai pegar o Vasco tem que torcer para ter um empate nesse jogo, né? Empate nesse jogo e torcer aqui pro Paraná também nessa partida do Ceará. Mas também tá difícil, hein? Tá eu complicado. acredito, eu posso queimar a língua e amanhã você pode me cobrar, mas acho que o Paraná vai perder de goleada hoje pro Ceará. Eu também acho. O Ceará em casa tá muito bem, o Lisca deu liga nessa equipe e o Ceará eu acho que não cai. Também acho que não. Hoje é a quinta-feira dos desesperados. O Wagner faz cara feia, vascaíno fica triste, mas é a realidade, gente. Amanhã a gente traz, né, as informações desses jogos de hoje, traz os gols da rodada e amanhã eu vou trazer a tabela completinha de classificação. Esse jogo para mim é o principal deles. Sem dúvida, sem dúvida. Disputa direta ali entre os dois, né? E os dois precisando urgente da vitória, mais do que nunca, para sair do Z4 e vai ser um jogaço. Se não for pela qualidade técnica, vai ser um jogaço pela vontade das duas equipes, pelo menos é o que eu espero. O Vasco, com todas as dificuldades, com essa tabela ingrata, mas tem 2 jogos em casa, Felipe. Facilita, mas não sei, eu acho que a situação do Vasco ainda é muito complicada, mesmo tendo os jogos em casa. Por quê? São Paulo hoje, Palmeiras no próximo fim de semana, no domingo, e no último jogo uma decisão contra o Ceará, lá em Fortaleza. E aí esse jogo eu acho que o Vasco vai chegar precisando assim do resultado e vai ser muito difícil porque o Ceará vem fazendo um segundo turno aí admirável, né, com o Lisca. O Lisca realmente deu liga. Meus amigos vascaínos, Miguel Maia e tantos outros sofrendo. Filipão, um abraço. Isso aí, Marco. Obrigado. Até a próxima, viu? Até. Não fica gorando o Vasco não, viu? Porque se fosse o Cruzeiro, ninguém ia torcer para cair, não. Não, da minha parte Miguel não. Maia, um grande abraço aí que nos acompanha aí pelo Facebook em São Paulo. Gente, o Ataque tá ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, se Deus quiser, eu tô aqui de volta às 6h30. Eu vou posicionar aqui
pode dividir tela comigo, porque está aqui do meu lado alguém que ontem ficou com um grito de campeão entalado na garganta. Letícia Reis, está quase, falta um pouquinho, tenha paciência. Quem sabe no próximo domingo. Boa noite para você, um ótimo jornal. Oi? Paciência é preciso, né, Marco? Paciência, está quase. O Palmeiras dificilmente perde esse título. Bom jornal para você, fique tranquilo, amanhã a gente se encontra. Tchau.